Boa noite a todos. Estamos dando início a mais um programa Pente Fino Entrevista. Hoje, como vocês podem ver, sem o titular deste espaço, Rodrigo Finardi. O colega passou por um procedimento cirúrgico, enfim, dentário, e me concedeu o privilégio de estar aqui substituindo o Rodrigo e também o privilégio de receber os nossos convidados, membros, os diretores, presidente e vice do MDB Diversidade e Inclusão. A Monique Rossetti, presidente, e o Adriel Ferreira, seu vice. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Salos. É um prazer estar aqui na TV Bom Dia, onde a gente sempre é bem recebido e é uma satisfação estar aqui para falar um pouquinho sobre o nosso núcleo, sobre as nossas pautas e o nosso trabalho aqui desenvolvido em Erechim. Boa noite, Salos. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui conversando com vocês, ocupar esses espaços que a mídia proporciona para a gente poder debater essas questões que são tão importantes para a nossa sociedade. Então, de forma objetiva, vamos ao que interessa, presidente. No que se constitui, qual é a ideia, qual é o propósito, qual é a razão de ser do MDB Diversidade e Inclusão? O MDB Diversidade é um núcleo novo aqui em Erechim, na questão partidária, e ele já tem no Estado, já tem nacional, a nível nacional também. Então, aqui a gente está iniciando com o núcleo com o propósito de debater, questionar, trazer ideias, principalmente na questão de políticas públicas, desse guarda-chuva da diversidade que a gente chama, que são os idosos, as pessoas com deficiência, povos de matriz africana, povos indígenas, e comunidade LGBTQIA+. Então, todas as questões referentes a este guarda-chuva da diversidade, essa pluralidade social que a gente tem, e que tem várias temáticas, vários assuntos, várias dificuldades, vários entraves aí na nossa sociedade, e o MDB ele vem para trazer a representação, a representatividade, para poder pensar sobre isso, para poder pensar políticas públicas, ações, necessidades, fazer um levantamento das necessidades dessa população que geralmente é mais excluída, vulnerável, socialmente falando, e através do núcleo a gente vai poder trazer esse debate, trazer à tona essas questões e buscar solução, buscar políticas públicas, debates e ações palpáveis para a transformação social na realidade dessa população. Embora recente, fundada em agosto do ano passado, Adriel, já é possível elencar algumas ações lideradas pelo núcleo? Sim, Saulo, no ano passado, então, a gente formou esse núcleo, que ele é novo, tanto a nível nacional quanto estadual, mas aqui em Erechim, como o MDB sempre foi um partido muito organizado, a gente teve o aval do presidente Marmentini, da vereadora Ana Oliveira, de todos os vereadores, o FIFO Parente também, e do prefeito Paulo Polis, para incluir esse núcleo aqui em Erechim, porque hoje essas pautas que nós defendemos no nosso guarda-chuva estão muito presentes na nossa vida, Então, isso a gente tem que trazer para dentro do partido e também na sociedade para a gente dialogar e debater. O ano passado, a gente realizou ações de cunho social, uma campanha de Natal solidário, a gente arrecadou roupas para doação, Então, a gente entregou para assistência social, E também a gente fez uma ação com os imigrantes venezuelanos, entregando cestas básicas. Então, a gente já fez essas campanhas sociais lá no Natal do ano passado, E para esse ano a gente está preparando, todo um calendário de atividades. Quais, por exemplo? Eventos. O que a gente já pode antecipar? Sabe que jornalista é assim, Para antecipar, a gente vai trazer a presidente estadual, a IESA, aqui para Erechim. A gente vai organizar, então, um evento maior, convidando todo o partido e toda a comunidade para conhecer o núcleo. O que é o núcleo, o que a gente vai defender, tanto dentro do MDB quanto na sociedade de Erechim. Presidente, a gente falava antes da entrevista que o núcleo já conta com cerca de 30 membros. Quem tiver eventualmente interesse em participar, primeiro, tem que ser filiado ao MDB e como faz para se aproximar do núcleo? Na verdade, todas as pessoas da comunidade erechinense podem participar do núcleo, trazer debates, trazer demandas para nós, trazer essa realidade, como eu falei antes, fazer esse levantamento de necessidades é a comunidade que vai trazer para nós. São as pessoas que estão nesse guarda-chuva que podem trazer as suas demandas, as suas dificuldades para a gente poder pensar. Então, ter essa representação no geral, na comunidade em geral. Para fazer parte da executiva, para outras ações assim mais
voltadas ao partido, aí sim tem que ser filiado ao MDB. Né? Então, mas no geral todo mundo pode participar e deve, né, participar. Fiquem à vontade, quem quiser responder, que se sentir mais confortável. A partir dessa experiência de vocês, que é do núcleo, mas também é de vida, é anterior, vocês entendem que a cidade de Erechim é uma cidade conservadora e quais são os principais empecilhos, as principais dificuldades que vocês têm encontrado desde então? Acho que pode os dois. Primeiro o Adriel, depois a Monique. Sim. Eu acho assim, Erechim é uma cidade acolhedora, né? Mas dentro da nossa realidade, que a gente é uma região formada por imigrantes e tal, a gente tem sim a questão de ser um pouco conservadora, né? Também um pouco acanhada, um pouco estranha, porque a gente também está longe dos grandes centros, né? Então, acho que isso é natural em todo o interior do estado, né? Não só a Erechim tem essa realidade. Mas, assim como tem o conservadorismo, também tem pessoas acolhedoras, abertas ao diálogo e também abertas a conhecer, né? Então, acho que hoje Erechim, eu não vejo ela tão conservadora, mas eu vejo ela aberta a crescer e desenvolver e ser também um grande centro, como a gente já é na nossa região, e ser referência no estado, né? Tem questão de preconceito, existem, né? Tem questão da violência, existem. A Monique pode falar muito melhor, né? Da questão racial, existe muito, né? Questão do preconceito. E é por isso que o núcleo existe, para vir e trazer essas pautas para a gente debater e construir com a sociedade, não só com o partido, né? Porque lá dentro do partido, de repente, também vai existir resistências de algumas pessoas, né? Existe? Ainda não, né? Então, hoje nós estamos muito felizes que o MDB é um partido democrático, um partido aberto, né? Mas não em questão de partido. Pessoas são preconceituosas. Então, isso a gente tem que trabalhar na sociedade, né? Então, a gente não pode deixar de falar sobre isso, mas também não é o mais importante. Eu acho que a gente tem que construir políticas públicas que mudem a vida das pessoas, né? E é para isso que a gente existe. Então, eu acho que, né, concordo com o que o Adriel coloca. E sim, existe, né, essa questão do preconceito pela questão de ser uma cidade do interior, de ser mais conservadora, né? A gente tem um contingente, a descendência, né, da nossa cidade, de imigrantes, enfim, e tudo isso a nível de país, né? Nós somos um país extremamente, vamos falar, né, daquilo que eu conheço mais, que é a questão do racismo. Nós estamos em um país racista, né? E é normal, né, que normal, entre aspas, que isso se remonta aqui na nossa cidade também. Não deveria né? ser. Não deveria. Mas é uma né? realidade. Mas é uma realidade que existe e não adianta a gente, né, não tem, porque é real. Né? A gente tem a questão do preconceito com a comunidade LGBT, né? A gente tem muitos relatos ainda de pessoas que não conseguem encontrar emprego, que não têm oportunidades. Né? Então, eu acho que a gente também vem para pensar nessa questão de dar oportunidades para as pessoas, né? E que seja uma terra de todos, realmente, que eu acho que Erechim tem esse Dizem esse que é a capital viés, da né? amizade. Tem esse viés de ser acolhedora, de ter pessoas de todos os lugares, né? A gente tem as universidades que proporcionam também que a gente tem uma cidade plural. Né? A gente tem uma cidade plural e a gente tem uma cidade também com bastante idosos que também fazem parte do nosso guarda-chuva. Né? A gente tem as comunidades indígenas ao redor, né? No Alto Uruguai em si. Então, a gente tem um leque de pessoas, né? A gente tem uma cidade diversa. E se a gente for pensar, né, como a gente fala no núcleo, todos nós fazemos parte de algum grupo, né, de diversidade, um grupo diverso. Né? Se a gente for pensar, ou a gente né, tem lá na nossa família, tem o idoso, ou tem alguém da comunidade LGBT, tem um negro, tem alguém que é descendente de indígena, todo esse contexto. Então, se a gente for pensar nisso, né, a diversidade em si existe, mas a inclusão, de fato, ela acontece? Né? Então, a gente vem para questionar isso também. Né? Que Erechim seja uma cidade inclusiva de fato. Né? A gente tem várias coisas boas, né? Mas a gente gostaria mais. Se a gente for pensar num cenário mais político, assim, né? Na nossa própria Câmara, né, Adriel, a gente tem poucas mulheres. Né? A gente não tem... Isso é um reflexo do Brasil também. Isso, exatamente. A gente Nós somos, não tem... por exemplo, as mulheres representam cerca de 4% a mais
em número de eleitores do que os homens. No entanto, elas estão lá no número... E poucas mulheres negras também, né? Tanto não só em Erechim, né? Hoje a gente tem a vereadora Ana Oliveira, mas saída do contexto municipal, a nível de país, poucas mulheres e poucas mulheres negras, né? Então, essa também é uma pauta, né? Eu sei que o MDB Mulher trabalha também essas questões, na questão de liderança de mulher, que o MDB trabalha através de núcleos, né? Mas a questão da representatividade da mulher, hoje a gente também tem a questão do imigrante, né? Muitos imigrantes na nossa cidade, há muito preconceito também, e eles estão aí também buscando o seu espaço, buscando um emprego, e muitas vezes tem preconceito em relação a isso. E se nós olhar para o passado, nós somos uma cidade que foi construída, digamos assim, através da imigração, dos imigrantes, né? Hoje a gente está vivendo uma outra leva de imigração, né? É uma outra realidade, mas eles estão aqui para trabalhar e buscar uma outra vida, saíram de lugares de guerra ou lugares de fome e estão aqui fazendo a nossa cidade também crescer, avançar lá no chão de fábrica, que vai o imigrante venezuelano, haitiano lá trabalhar para fazer a nossa cidade crescer também. Então, acho que isso a gente tem que trazer a pauta para acabar com esses tabus e preconceitos. Certo. O primeiro passo foi dado, a constituição do núcleo. E ele, como vocês falam, tem no guarda-chuva pessoas com deficiência, povos indígenas, idosos, povos tradicionais de matriz africana e comunidade LGBTQIA+. Muito bom. No entanto, paralelamente, o MDB é governo em Erechim. Vocês já têm conseguido sair da boa intenção para a prática? Afinal de contas, se o MDB, que é a prefeitura, não faz o que o núcleo defende, fica ruim. Vocês têm sentido essa facilidade de entrar nas ações e no plano, projeto do governo? Na verdade, eu acho que o plano de governo, né, que é do MDB, numa grande coligação com o prefeito Paulo Polis, né, e na Câmara de Vereadores também, com todos os vereadores estão lá trabalhando, né. Eu vou falar pontualmente da vereadora Ana Oliveira, que agora está apresentando um projeto de lei para instituir as políticas públicas municipais dos imigrantes. Então, é justamente para trazer essa questão da imigração e acabar um pouco com o preconceito e ser uma cidade acolhedora com os imigrantes também, né? E na questão do idoso, vamos falar agora, né? O governo Polis e Flávio está lançando o programa 60 Mais para o idoso, né? Que vai ser lá no ginásio Bela Vista, desenvolvido lá, né? Então, o ginásio vai passar por reformas, o 60 Mais vem para ser um programa de qualidade de vida do idoso. Foi constituída uma coordenadoria agora também para cuidar desse tema. Isso, coordenadoria do idoso, né? Temos lá a Clarice Maronese, que vai fazer todo esse trabalho, né? Inclusive, hoje eu conversei com ela novamente para saber mais como estava andando o processo do programa, né? Então, já tem algumas oficinas lá ocorrendo, de dança, né? Enfim, mas o programa está sendo habilitado, né, para entrar em ação. Então, é buscando a qualidade de vida do nosso idoso, porque hoje o idoso ele tem uma expectativa de vida maior, né? E muitas famílias também não têm mais como cuidar do idoso, né? Então, Só me permitam um parênteses. Sim. Esse mesmo idoso que talvez não seja tão bem cuidado, muitas vezes é quem provê a família, a partir dos benefícios que ele recebe do INSS e outros. E, então, se a gente pensa em creche para criança, hoje a gente vai ter que pensar em espaços para o idoso, né? Para ele não ficar em casa também sozinho. Muitas famílias têm que sair trabalhar, não tem com quem deixar o idoso. É a mesma coisa com a criança. Então, a gente está buscando, né, o governo e o MDB, nessa grande coligação, e o governo Polis, estão trabalhando nessa questão também da qualidade de vida do idoso, como trabalhou também a questão da creche, né, com o ano passado, né, com a pandemia, abrindo ali no Barão uma nova creche para atender esse público, e cada vez mais, cada ano que passa, a gente tem uma fila maior de crianças que têm que ter acesso à creche, né? E no outro governo, Polis e Ana, também se trabalhou muito da creche universidade. Então, hoje é outra realidade, a gente também tem que estar pensando no idoso, pensando na criança, pensando na questão da imigração, pensando no emprego. Então, acho que o MDB é um partido que pensa nas pessoas e governa para as pessoas. E como é um núcleo novo, né, a gente ainda está avançando, né, Adriel? A gente tem essas questões que a gente está levando, né, buscando pessoas, como eu estava falando antes, que, de fato, têm as representatividades, né? Então, que as pessoas venham também a nós, né, para fazer parte do núcleo, para participar, para trazer essas demandas. Porque, às vezes, a gente tem, né, uma ideia, ou a gente pensa que o que se precisa é tal coisa. Mas, de fato, o que a pessoa precisa, qual é a demanda daquela comunidade, é só
a pessoa que vai poder dizer, né? Que conhece a sua realidade. Por exemplo, a senhora, enquanto presidente, senhorita, enfim, enquanto presidente, fala da questão racial. Para a comunidade, enfim, né, de matriz africana e tal, qual é a principal demanda hoje em Erechim? Na verdade, a gente está tendo, né, bastante. Eu também sou presidente do MENE, né, que é o Movimento Étnico-Cultural dos Negros de Erechim, e tem chegado bastante para nós essa questão do preconceito racial, né? Injúria, injúria racismo, racial, algum racismo, tipo de discriminação, exatamente. é mesmo? Como a gente tem dentro do MENE, né, os advogados que cuidam dessa parte, então às vezes chega para nós. Em média, quantas, enfim, por mês denúncias desse tipo? Não saberia te estimar assim em média, né? Mas, por exemplo, essas últimas semanas já estamos ajudando num caso, né? E um tempo atrás teve mais um caso que também está sendo acompanhado pelos advogados do grupo. Até porque racismo não prescreve, né? Exatamente. O crime É crime, né? Hoje é crime, mas daí tem que ver como que ele se configura, né? Às vezes ele se configura como racismo, aí não tem fiança, né? Tem a questão de preso, e tem a injúria, né? Então os crimes de injúria são mais comuns. O que acontece? Às vezes as pessoas passam pela situação, mas não vão até o fim, né? Por medo, por toda essa questão do tabu, né? De toda essa... E às vezes é falta de conhecimento mesmo, assim, de saber que a lei está ali, ela tem que ser... a pessoa pode fazer uso daquilo, né? Porque senão não vão ocorrer as mudanças. Né? Infelizmente, então a gente tem que ser mais incisivo. Nós temos algumas lideranças em outros níveis que estimulam esse tipo de comportamento que é lastimável, né? Tanto em relação aos negros quanto em relação ao movimento LGBTQIA+. Exatamente. O que eu perguntei a ela, eu questiono, também replico para você. Qual é a principal demanda desta comunidade hoje? E há muitas denúncias nesse sentido de discriminação pela pessoa ser membro do movimento? A gente vive num país, Saulos, que é o país que mais mata LGBTQIA+. Então, existe esse preconceito. Na nossa cidade também existe, né? De repente, a gente não vê aqui tanta questão de violência, de assassinatos, enfim, né? Como em cidades maiores. Mas existe o preconceito, às vezes, velado, né? Muitos sofrem com a falta de empregabilidade. Muitos são julgados pelo jeito de se vestir, do jeito de ser, né? Então, eu tenho um amigo que já foi não admitido numa empresa que estava quase sendo admitido pelo jeito de ser, pelo jeito de se vestir. Então, isso é muito triste, né? Então, é para isso que a gente vem dialogar com a comunidade, não só com os LGBTQIA+, mas todas as pessoas que queiram se inteirar e possam contribuir dentro do núcleo, para a gente trazer essas pautas, né? É triste a gente só falar de violência, só falar de preconceito, mas existe, a gente vai falar sim. Mas a gente também quer falar sobre empregabilidade, quer falar sobre felicidade. E empregabilidade, me permite, eu acho que devemos falar também sobre qualificação. Isso, qualificação. Porque daí tu agrega um elemento a mais Exato. na disputa por um mercado que, em tese, vai selecionar, Exatamente. deveria, pelo menos, Isso. naquele mais apto, né? Muitos também passam por falta de... a questão alimentar, né, por estar desempregados também, né? Então tem as dificuldades, muitos buscam outros caminhos que a sociedade julga como a prostituição por falta de oportunidades de um emprego ou de estar num espaço de representatividade. É como as mulheres sofrem também ainda, né? A gente vê isso diariamente, né, na sociedade. O preconceito da mulher chegar na liderança, o preconceito da mulher ser presidente de uma empresa. Mas cada vez mais elas estão avançando, e isso é bom. Isso, exatamente. É importante, né, isso que tu fala da oportunidade, do acesso, né, à qualificação. E a gente pode pensar na educação também, né, como um todo. Eu acho que isso também é uma pauta que a gente vai avançar mais adiante, né, porque a gente sabe que... tanto negro quanto LGBT, né? Na escola é onde acontece o maior bullying, né? As maiores ações assim preconceituosas e que fazem muitas vezes
ter o abandono escolar. Né? Então, muitas vezes, a comunidade LGBT não termina o segundo grau, não consegue ir para a universidade, não consegue fazer um curso técnico, enfim, porque evadiu, né, da escola por questões de não suportar, muitas vezes, o preconceito. Isso é uma realidade que a gente conhece de muitas pessoas aqui também, né, da nossa cidade. A mesma coisa com a mulher negra, né, o adolescente negro, que encontra esses entraves, né, na sociedade e muitas vezes não tem a qualificação, não tem o acesso. Né? Então, isso também é uma coisa que a gente precisa pensar, que a gente precisa olhar, né, que é ter essa educação inclusiva nesse sentido, né, de tratar as pessoas com igualdade e buscar uma equidade. Eu acho que a gente fala muito, né, no núcleo sobre equidade, né, porque igualdade se torna generalista, né, mas quando a gente fala de um processo que a gente precisa sair todo mundo do mesmo lugar para chegar na linha, né, de chegada, mas a gente sabe que não é assim. O ponto de partida né? é diferente para alguns. O ponto de partida ele é bem diferente, né, para todas essas pessoas que fazem parte do nosso guarda-chuva e ou muitas outras realidades sociais que não permitem, né, que a gente tenha de fato uma sociedade justa e com equidade. Bom, o ponto de partida é diferente para alguns, mas o ponto de chegada é o mesmo para todos. A gente já passou o nosso horário, eu tenho que seguir, né? Senão o Rodrigo Finardi daqui a pouco ele vai dizer, pô, ultrapassou o limite. Não. Então, estamos dentro do nosso tempo. Agradecemos, Adriel, a presença, presidente Monique. Uma honra. O espaço está aberto. Tenho certeza que sempre quando vocês tiverem alguma mensagem, algum trabalho a divulgar, contem conosco. Muito obrigado pelo espaço, né? Fica aqui o convite para o pessoal que gostaria de participar e fazer parte desse núcleo com a gente, né? Que nos procure, que busque as redes sociais. Né? Qual é o nome para na rede social eles encontrarem vocês? MDB Diversidade e Inclusão Erechim. MDB Diversidade Erechim. Isso. Tá bom. @MDB Diversidade Erechim. Agradeço ao Salos, ao Rodrigo Finardi, à TV Bom Dia pelo espaço, sempre um carinho enorme estar aqui. E a gente convida, né, não somente as pessoas que são filiadas ao MDB, mas toda a comunidade, todas as pessoas que se sintam à vontade de vir dialogar, debater conosco e buscar também conhecimento, que a gente também está buscando conhecimento, né, através da realidade das pessoas, né? O que a gente também sempre fala, né? A gente não pode falar o que o deficiente precisa, mas a gente tem que escutar o que ele quer, né? Então, é isso que o núcleo busca. E eles, né? são muitos e quase ninguém vê. Muitos estão invisíveis, né, na sociedade. Então, é isso que a gente quer. Até é que nem a questão do idoso, né, que com a pandemia aumentou muito a violência, em mais de 50% de violência em casos registrados, né? Então, é isso que o núcleo vem. O núcleo vem para ser aberto, diverso, plural e acolhedor a todas as pessoas que queiram participar. E estamos aqui para construir juntos políticas públicas para Erechim da diversidade e da inclusão. Obrigado, pessoal. Encerramos. Joy, podemos chamar hoje de Pente de Águia o programa? Encerramos. Um abraço. Obrigado.